Olá, graça eterna, paz eterna, que Deus continue abençoando a todos, rica e abundantemente. Que Deus continue abençoando a todos na área sentimental, profissional, na saúde, enfim, em todas as áreas. Amados, pastor da fé Elias Santos, pastor da comunidade apostólica da fé, na encruzilhada de São João, distrito de Bezerros, Pernambuco. Amém? Mais uma ministração de fé, de esperança, mais uma ministração boas novas. Amém, amados? Vamos estar sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus a respeito da carta de João, capítulo 3, né? Vamos ler o capítulo 3 e vamos ser exaltado, ensinado, instruído pelo Espírito Santo de Deus. Fica comigo, não se esqueça de dar seu like, compartilhar, né? Para você estar recebendo todos os nossos vídeos novos, orações, mensagem, amém? Você que é inscrito, que Deus continue te abençoando. Você que ainda não é inscrito, que você se inscreva, amém? Vamos orar antes de começarmos. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, usa-me, Senhor. Não quero falar nada de mim, mas quero ser fiel àquilo que o Senhor mandar eu transmitir, mandar eu falar para a tua igreja, para o teu povo. A ministração é para a tua igreja, é para o teu povo amado, é para os filhos. Filhos gostam de ouvir a tua voz, porque o som da tua voz é como o som de muitas águas. Fala conosco, nos exalta, nos ensina, nos corrige. Queremos cada dia crescermos na graça e no conhecimento. Pai querido, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém, graças a Deus. É para os filhos de Deus, né? Essa ministração é para os filhos de Deus, é para a igreja de Cristo. Amém? Aí muitas vezes alguém diz assim, eu não entendi a palavra, né? Ah, porque eu não gostei da palavra. Olha, irmãos, a palavra ela tem que confrontar, ela não tem que massagear o ego, ela tem que confrontar. Não é, irmãos? Muitas vezes a gente se assusta com aquilo que Deus fala para nós. Mas Deus nos conhece, irmão. Deus nos conhece antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, então Ele sabe o que é melhor para nós. O que Ele faz hoje, muitas vezes a gente não entende hoje, mas vai entender depois. A palavra é para o momento certo, é para a hora certa. Amém? Então, nesses dias Ele está nos exaltando, está nos ensinando. Porque, irmãos, nós sabemos que o caminho é estreito. Sabemos que ser cristão não é de qualquer jeito. Né? O cristão sem perdoar, sem amar, cristão odiando, cristão... Não, isso tá enganado, né? Está se enganando a si próprio, né? Nós temos que ser santo como santo Ele é, né? Como santo nosso Pai é. Então o apóstolo Pedro, ou melhor, o apóstolo João, ele diz aqui: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que nos fôssemos chamados filhos de Deus. Olha que maravilha. O privilégio que Ele me deu, que Ele te deu, que Ele nos deu, de ser chamado filhos de Deus. Então o filho de Deus não anda fazendo... O filho de Deus não anda fazendo todo tipo de coisa aí, não. Você vê que o filho o filho do rei tem que andar de acordo com o rei ordena. O filho de um promotor, ele não pode andar por aí, porque pesa sobre ele a responsabilidade que ele é filho de um promotor, de um homem da lei. Imagine aqui na terra, imagine a hierarquia aqui na terra, imagine filho de Deus andar de qualquer jeito, olha.
Vede com grande caridade, com grande amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece. Olha, o mundo não nos conhece. Você quer ser conhecido do mundo, vai ser desconhecido por Deus. O mundo não nos conhece, irmãos. O mundo não nos conhece, acha que a gente é um ET, é um extraterrestre. Porque eles dizem, não, eles estão cansados de dizer, fez comigo, eu faço também. Aí quando um filho de Deus diz, não, eu perdoei, porque você é besta, você é isso, você é aquilo. Aí nos distrata, né, com palavras, né? Porque ele não entende a nossa atitude, né? Em vez de quando os filhos de Deus estão surpreendendo aí, né? Poxa, aconteceu isso e ele não fez nada, ele perdoou. É porque o filho de Deus é diferente, irmãos. Filho de Deus é diferente. Por isso que o mundo não nos conhece e nunca vai nos conhecer, olha. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. O mundo não conhece, o mundo não é o mundo que está falando aqui não é o cosmo. Está falando aqui dos filhos. Está falando aqui do ser humano, da igreja, né? Então aqui a mensagem é para a igreja. Então aqueles que estão do outro lado não entende por quê. Ele não entende nem conhece por quê. Se ele conhecesse a Deus, ele ia entender. Não, ele é filho de Deus, por isso que ele agiu desse jeito. Mas eles não conhecem a Deus, olha aí. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele, não conhece a Deus. Se não conhece a Deus, não vai nos conhecer, né? Se conhecesse a Deus, nos conheceria. Se conhecesse a nós, conheceria a Deus, né? Porque nós somos filhos do Eterno, do Soberano. 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus, né? Os filhos de Deus se conhecem pelo fruto, né? A árvore se conhece pelo fruto. Amados, agora sois filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Seremos semelhante a ele. Receberemos um corpo glorificado. Esse corpo corruptível fica na terra, né? Veio do pó, para o pó vai voltar. Nós receberemos um corpo glorificado igual ao dele e seremos igual a ele. Olha aí, que coisa tão maravilhosa. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. Amém? E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que crê que tem essa esperança é purificado como ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, transgressão, né? E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele se manifestou lá na cruz para tirar o pecado dos seus filhos. Ele tirou dos seus filhos, ele não tirou daquele que não é filho dele. Aquele que não é filho dele, aquele que é semente do mal, ele continua aí fazendo as suas maldades de geração a geração, né? Mas os filhos de Deus, a igreja, o próprio Deus tirou o pecado lá na cruz, tirou a transgressão. O pecado não tem poder sobre a igreja, né? Olha aí. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os vossos pecados, e nele não há pecado. Quando João vê Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tirou o pecado. Há mais de 2.000 anos, 3.000 anos, né? João viu e disse logo: eis aí o Cordeiro de Deus que tirou o pecado. Ele tirou o pecado da igreja, dos seus filhos, né? Mas aquele que é filho das trevas, ele continua cada vez na lama e se lameando cada vez mais. Olha aí o 6.
Qualquer que permanece nele não peca. Olha, aquele que permanece no Pai não peca. Olha aí. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Aquele que anda pecando, fazendo maldade, crime, mentindo, invejando, manipulando as pessoas, esse aí não o viu nem o conheceu. Nunca viu nem conheceu ele. Como é que ele vai ver e vai conhecer que ele não é filho da salvação, que ele não é filho de Deus? Quem vê e conhece é os filhos. Nós vemos o Pai e conhecemos ele porque ele é nosso Pai. Ele se manifesta para os filhos, para nós, né? 7 diz: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica a justiça é a igreja, é os filhos. Nós praticamos a justiça porque nosso Pai é justo. Nosso Pai não é injusto. Aquele que pratica a injustiça, porque ele tem como seu pai o injusto, né? Nosso Pai é justo, nosso Deus é justo. Então, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, assim como nosso Deus é justo, é maravilhoso, é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para isso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo, as obras da carne. Ele se manifestou para desfazer todas essas obras da carne. Amém? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Aquele que é nascido de Deus quer dizer o quê? Que é filho, é escolhido, foi escolhido antes da fundação do mundo. Foi escolhido antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. A semente de Deus, o DNA do Pai, permanece em nós. Um filho eterno, o nome dele não é riscado do livro da vida, ele não perde a salvação. Ele pode cair, mas o Pai está aí para corrigir, para o exaltar, o levantar, mas ele não perde. Por quê? Porque ele tem a semente. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. A semente de Deus permanece nos filhos. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Ele não pode pecar, ela não pode pecar porque é nascido de Deus. O Filho de Deus, ele não peca porque ele é nascido de Deus. Amém, amados? Nisso se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Aquele que não é justo, que não pratica a justiça, ele não é filho de Deus. Os filhos, já pensou um filho de Deus andar mentindo, andar roubando, andar fazendo falcatrua, invejando, cobiçando o que é dos outros? Não é filho de Deus. Existe o fruto do Espírito, mansidão, longanimidade, domínio próprio, que é os frutos dos filhos, né? E existem os frutos daqueles que não são filhos, né? Idolatria, que é a mesma coisa, feitiçaria. O idólatra, ele é feiticeiro. Idolatria, né? Inimizade, porfia, glutonaria, bebedice, né? Então, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem que ela não muda, né? O Evangelho da Graça Eterna, ele é simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente não quer comer algo porque não está bom, está vencido, como é que a gente vai dar ao nosso irmão? Não é, irmão? Então, como é que a gente diz que ama nosso irmão fazendo esse tipo de situação? Aí vai dizer que ama a Deus que não vê. Nosso irmão que está vendo todo dia não ama. Como é que ama a Deus? Está enganando a si próprio, né? Enganando a si próprio, porque não ama ao irmão que vê todo dia está vendo o irmão ali, né? Não ama, quanto mais vai amar a Deus. Não ama de forma nenhuma. Não se engane, né? Não se engane. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Esta é a mensagem desde o princípio.
desde do haja luz, desde o começo de tudo, o princípio de tudo, que essa é a mensagem. A mensagem não muda, Deus é imutável. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas ele não muda. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que nós amemos uns aos outros. Irmão, nós temos que amar uns aos outros. Aquele que não ama, irmão, como é que vai morar com Deus, que Deus é o amor? Aquele que não perdoa, como é que vai morar com Deus, que Deus como Jesus Cristo, ele perdoou? Né? Então, dá para ver logo, né? Raio, não perdoo, não perdoo. Irmão, quem é perdoado, perdoa. Você não perdoa porque você não foi perdoado por Deus, porque você não é filho de Deus. Se você sentisse o perdão de Deus, se você sentisse a alegria da salvação, você exalava, você colocaria para fora. Porque quem é amado, ama. Quem é perdoado, perdoa. Meus filhos perdoam, os filhos de Deus amam porque ele tem isso no seu DNA, porque ele recebeu do Pai. A boca só fala e o coração está cheio. A gente só dá o que tem. Se a gente foi perdoado, por isso que a gente perdoa. A gente é amado, por isso que a gente ama. Amém? Olha aí. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do mal. Não como Caim, que era do maligno. Caim era do maligno, já veio ali, já com a semente do mal, já veio, Caim era do maligno. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por quê? Por que causa o matou? E por que causa o matou? Porque ele matou. Porque as suas obras eram mais. Porque ele era do mal, as suas obras, tudo que ele fazia era mal. O filho das trevas, tudo que ele faz é mal. E as de seu irmão é justa. Né? Caim é do maligno, matou Abel porque Abel era de Deus. Abel, tudo que fazia era aprovado por Deus. Já Caim não, né? Então por isso que ele matou. Porque já vê as duas sementes ali. O bem e o mal, né? Esquerda e direita, né? Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão era justa. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Oh, meus amados irmãos, minhas irmãs amadas, não fique triste porque me persegue, na rua onde eu moro me persegue, porque não fala comigo, porque isso, irmão. Ô, minha linda irmã, você é conhecida por Deus, você é filha de Deus, né? As trevas não vai reconhecer a luz, né? Você é luz, ninguém. Você vê que quando Moisés desceu de lá do monte da presença de Deus, o povo não conseguia olhar nos olhos de Moisés, que é a presença de Deus. Então, as trevas não conseguem olhar nos teus olhos, porque a presença de Deus que está em você, a unção de Deus. Então, não queira se igualar ao mundo, não queira agradar o mundo. Se você for agradar o mundo, você vai desagradar a Deus, né? Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Não, ele te aborrece, não te entende. Não, irmão, não é para entender, não. Jesus nunca prometeu sombra e água fresca. Jesus nunca prometeu que eles iam te carregar. Ele é um bom companheiro, ele é um bom companheiro, ela é uma boa companheira, ninguém pode negar. Jesus nunca prometeu isso, que você ia levar tapinha nas costas, não. Jesus foi odiado, nós somos odiados por amor a ele, porque nós somos filhos dele, nós temos seu DNA. Amém? Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Os filhos sabem, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Nós passamos da morte para a vida porque amamos, perdoamos, somos diferentes. Não é diferente, né? Se o das trevas tem duas orelhas, você tem duas orelhas, dois olhos,
uma boca, duas pernas, dois braços, tem a mesma coisa. Agora só que a essência, o amor, o perdão, é te perseguindo e você amando, é te perseguindo, eu te odeio, eu te amo. É colocando o pé para você cair, como Isaac, né? Entulhava seus poços e ele ia lá, cavava de novo, né? Então nós fazemos isso porque nós somos filhos de Deus, né? Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, olha aí. Olha aí. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Quem não ama seu irmão permanece na morte, permanece morto espiritualmente. Não tem vida espiritualmente. Só tem essa vida materialmente. Quando morrer, acabou, né? Vai passar a eternidade de sofrimento, né? Não tem muita coisa para dizer para o ímpio, né? Não vai ser lembrado. Aqueles que vai lembrar dele aqui é que foi mal, foi um mau filho, foi uma mau filha, foi um mau marido, foi um mau funcionário, né? Uma pessoa má que sempre desejou o mal, invejou, mentiu, traiu, né? Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, olha aí, qualquer que aborrece seu irmão, qualquer mulher que aborrece outra, qualquer homem que aborrece outro, é homicida. Não é filho de Deus, não é filho de Deus. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Nenhum homicida, nenhum mentiroso, nenhum que pratica esse tipo de coisa tem a vida eterna, né? Não tem a vida eterna porque não é filho de Deus, né? Não tem a vida eterna porque não é filho de Deus. Olha aí. Conhecemos o amor e nisto que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. O nosso Pai, nosso Deus, Jesus Cristo, ele deu a vida por nós. Então nós temos que seguir o exemplo dele, né? Não estou falando de religião, não tem nada com religião aqui. O religioso, ele quer o quê? Passar por cima. O religioso, ele quer os seus interesses. O religioso, ele é fingido, ele é camuflado, ele é teórico, ali é teoria, mas quando é para colocar em prática, ele não faz porque não é da natureza dele, né? Ele não ama por quê? Porque não há amor nele. Ele não perdoa porque ele não é justo, ele é injusto, né? Olha aí. Quem, pois, tiver bens, vamos 16 de novo, conhecemos a caridade nisto, o amor, né? Que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, devemos amar nossos irmãos, perdoar. Quem não perdoa não vai ser perdoado. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerra as suas entranhas, como entrará nele a caridade de Deus, como entrará o amor de Deus? Os filhos das trevas, ele vê o seu próximo necessitado, ele não se incomoda, ele não tem nenhum remorso, ele pratica o mal, ele rouba, ele mata, ele não tem nenhum remorso. Por quê? Porque o amor de Deus não está nele, não está nela. Você vê que muitos aí praticam homicídio, roubo, toda sorte de males aí. Aí o repórter vai entrevistar, ele fica sorrindo, e você quando sair de lá, o fazer novamente. Quer dizer, é filho das trevas, né, irmão? Olha aí. 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra. Olha aí, não podemos amar de teoria, de palavra, né? Eu vinha conversando hoje com a minha esposa e eu dizia, não adianta chegar na casa de alguém e dizer, olha, Deus te abençoe, Deus te ama, e a irmã lá, a pessoa com fome, passando necessidade, e você sair. Então é a teoria e a prática. Não é? Você não vai com a mão vazia visitar seu irmão, você não vai com a mão vazia. Você leva o espiritual e leva o material, né, irmão? Porque a prática
A teoria e a prática, né? Você diz Deus te ama, mas você faz sua parte, né? Porque Deus usa seus filhos, né? Não vai cair do céu, não vai cair do céu, né? Deus usa seus filhos, aqueles que são seus filhos de verdade, né? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra em verdade. Temos que ser verdadeiro no falar, no agir. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguramos nossos corações. É nisso que a gente conhece quem é filho de Deus e quem não é, né? Quem não é filho de Deus parece ter um escorpião no bolso, né, irmãos? Ele dá tchau com a mão fechada. Ele vai para a congregação, ele não leva nada, irmão. Ele acha, ele vai para a congregação, não leva nada. E ele ainda fica falando, criticando. A cadeira tá dura, e porque não sei o quê, e porque o ar-condicionado, e porque o ventilador, e porque não sei o quê. Mas ele não leva não leva nada. Tem um escorpião no bolso, né? Avarento, não herda o reino de Deus. Olha aí, né, irmãos? E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, coração é a mente, né? Quando a Bíblia fala coração, é a mente. Se a nossa mente nos condena, já pensou, irmão? Durante o dia a pessoa fez uma maldade, aí quando vai dormir, né? Você olha aí. Se o coração os condena, maior é Deus do que o vosso coração, e conhece todas as coisas. Se a mente condena, irmão, você tem oportunidade de se redimir, de pedir perdão, né? Quando a mente não condena, porque a pessoa não tem remorso, não tem nada. Só ele faz o mal e para ele é normal, né? Porque ele é filho das trevas, ele é treva mesmo, né? Olha aí. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. O Filho de Deus, irmão, ele anda, ele é justo. Ele é justo, né? Que comamos, que bebamos, a honra e a glória para o nosso Deus. Então, ele não vai ter remorso, ele vai dormir tranquilo, porque ele não vai fazer mal a ninguém. Ele trabalha numa empresa, ele aconselha todo mundo, né? Ele quer ver as máquinas tudo limpas, ele não é daquele, não é meu, não é teu, vamos quebrar, não. O Filho de Deus de verdade, irmão, ele faz a diferença, ele brilha, ele exala o perfume de Cristo. A filha de Deus, ela amanhece já com aquele aroma gostoso, agradável, adorando a Deus, abrindo aquele bocão bonito e adorando, glorificando, aquela maravilha. Não amanhece reclamando, não amanhece chamando o nome com os meninos e aquela coisa. Eita, meu Deus, né? 22. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Tudo que pedimos a Deus, já diz lá em Mateus 21, 22, tudo que pedimos em oração recebemos, porque somos fiel a Ele, tudo que é dele é nosso, tudo que é nosso é dele. Somos fiel no tempo dele, né? Porque sabemos que no mundo espiritual tudo já foi feito, mas chega na nossa vida, no mundo físico, no mundo material, no tempo dele, né? Já pensou, irmão? Eu fico olhando assim, eu digo, tem pessoas que estão há 10 anos numa congregação, 20, 15, 5. A pessoa parece que não aprendeu nada, irmão. Porque a pessoa dá tchau assim com a mão fechada. A pessoa não faz uma caridade para ninguém, irmão. Não faz uma caridade para ninguém. Já você vê pessoas que não estão na congregação, pessoas bondosas, pessoas caridosas, pessoas que, né, e muitos na congregação aí, eu não creio que, eu creio que o líder, o anjo da igreja lá, tá
pregando a palavra, né? Mas a pessoa está ali infiltrada, não é de Deus, né? Porque o pingo vai batendo na pedra até que fura, né? Essa pessoa há tanto tempo, irmão, e não é uma pessoa mansa, é uma pessoa braba, é uma pessoa que não faz a diferença, né? Faz a diferença. Ela não é nem é carne, nem é peixe, né? Ela não faz uma caridade para ninguém, irmão. Ela só quer receber. Uma pessoa eu creio que o anjo da igreja está pregando a palavra, né? Mas a pessoa está lá por algum motivo, mas não é de lá, né? É filho das trevas. Está lá porque acha bonitinho alguma coisa, ou então tem um interesse em alguma coisa, né? Mas não é filho da luz, porque filho da luz ouve, o filho de Deus ouve a palavra e segue. Aí é papai falando, olha, ele escuta a voz, isso aí não é papai não. Ele sabe, irmão, porque o som da voz de Deus é como o som de muitas águas. Aquele que não pratica, aquele que não obedece a Deus, ele não tem nada a ver com Deus, né? 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. É o que eu disse no início da ministração, né? O Evangelho da Graça Eterna é simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu como pão mofado, irmão, como é que eu vou dar meu irmão? Eu como carne sentida, podre, como é que eu vou dar meu irmão? Eu visto roupa rasgada, mofada, furada, por que eu vou dar meu irmão? Eu calço o sapato furado, rasgado, se não presta para mim, não vai prestar para meu irmão. Ainda sai dizendo, olha, eu dei a ele, eu dei a ele. Irmão, irmão não, né? Porque esses que faz isso, eles não são do reino de Deus, né? Eles não são filhos de Deus. Eles escandalizam, por quê? Ele não conhece a Deus. A voz de Deus para ele é como se ele é brasileiro e está falando inglês ali, né? Ele não está entendendo nada, né? Porque o filho entende a voz de Deus, mas aquele que não é filho não entende. 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Aquele que guarda os mandamentos de Jesus Cristo está em Jesus Cristo, e ele nele, Jesus Cristo nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. É pelo Espírito, irmão. Pelo Espírito conhecemos a árvore, pelos bons frutos conhecemos os filhos de Deus, pelo Espírito. Espírito de Deus, espírito de mansidão, aquele brabo, não sei o que, pisa no pé dele para ver, irmão. Ele pisa no pé dela, ela roda a baiana, irmão. Pisa no pé dele, irmão. Ele está ali por algum motivo, muitas vezes ele canta, alguém gosta das canções dele, e ele é um jeito dele ganhar a vida, tem o seu cachê ali, algum motivo, ele toca, né? Ele toca ali, toca um instrumento, e ali é um meio que ele sempre está trabalhando, sempre está tocando para um cantor, para outro, sempre está. Então ele está ali por algum motivo, ele e ela estão ali por algum motivo, mas nada entra na mente dele. Já pensou, uma pessoa está tocando ali os louvores ali, para ele não é nada, ele não está sentindo nada, né? Então, existe isso, né? Sabemos que existe, né, irmão? Da mesma forma, a gente vê que a própria Bíblia diz que é muito chamado, poucos escolhidos, né? A escolha não é agora, a escolha já foi, né? A escolha já foi. Então, que possamos, irmãos, fazer a diferença, exalar o bom perfume. Que possamos. Tem muitos que verdadeiramente ele procura andar dignamente. Ele gosta da palavra, ele gosta de ser confrontado. Nós temos que gostar de ser confrontado, irmão. Se a gente só escuta uma coisa, errou, é assim mesmo, meu irmão, é assim mesmo. Aí está dando corda para a pessoa continuar fazendo isso, né, irmão? Então
em amor, chamar o irmão, meu irmão, cuidado, meu irmão, você está fazendo mal terrível a você mesmo. Se Jesus te chama, e aí, como é que vai ser, meu irmão? Né? Isso é amor, irmão, isso é amor. Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. União é isso. Não quero nem saber. Salvação individual, ele que se vire. Não, irmão. Nós somos corpo, irmão. Então um braço não pode agredir o outro, uma perna não pode agredir o outro. Se a gente vê nosso irmão ali recebendo convite do mal, a gente vai orientar ele em amor, né? Não vai expor ele no meio de todo mundo, vai chamar ele ali, ó, meu irmão, o senhor me permite, olha, isso assim, olha, isso que o senhor está fazendo não procede de Deus, olha, vem aqui para a palavra, está vendo aqui? Os filhos de Deus andam de acordo com a palavra de Deus. Para isso existe o discipulado, para isso existe o corpo de Cristo, os obreiros, né? O diácono, o presbítero, né? A liderança, os mestres que Deus coloca para ensinar, o evangelista, os intercessores, né? Intercessor, a área dele é orar, e está vendo o irmão ali, vou orar pelo irmão, vou orar para que essas escamas caiam dos olhos dele, vou orar para que Deus venha, né, irmão? É tão terrível, né, irmão? A gente que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Já pensou a gente ver um irmão cair? A gente não vai se alegrar, né, irmão? A gente fica triste, a gente vai continuar orando por ele, a gente vai visitar. É o soldado ferido, né, irmão? Soldado ferido, o rei conta contigo. Mesmo ele ferido, né? Deus conta com ele, né? Deus, ele mesmo ferido, mesmo caído, prostrado, ele faz parte do exército de Cristo. E quem é que vai visitá-lo? Quem é que vai lá? Quem é que vai orar? Né, irmão? Muitas vezes, como ser humano, o irmão é ferido, né? O irmão, a irmã, né? Não importa quem seja, de repente é ferido uma palavra, né? Aí se afastou da congregação. Então a gente temos que orar, pedir a Deus uma oportunidade, um meio para chegar até a Ele, não chegar criticando, querendo ser melhor, mas chegar amando, né? Pedir a Deus para trazer aquele soldado ferido nas costas, né? Trazer ele de volta e cuidar dele, né? Porque ele está ferido, né, irmão? Então, ferido, ele não vai conseguir andar só. Nós temos que estar dando novamente o leitinho a ele, né? Está mostrando a ele quem ele era e quem ele é agora, né? O que ele tinha e agora o que ele perdeu, como ele era conhecido e agora como ele é, né? Então, o soldado, ele tem as medalhas, ele na guerra, ali na peleja, mas quando ele viu Davi, irmão, Davi resolveu ficar em casa e você já sabe o que aconteceu, né? Então, que nós possamos pedir a Deus para sermos canal de bênção para nossos irmãos, né? Então, meus amados, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos orar. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, que possamos cada dia socorrer o soldado ferido, que possamos ser canal de bênção, que possamos ser luz na escuridão, que possamos ser diferente, que possamos fazer a diferença como o Senhor fez, que possamos cada dia andarmos na luz como o Senhor é a própria luz, que possamos amar como o Senhor mesmo é o amor, que possamos perdoar em meio a qualquer situação, mesmo sendo perseguido, caluniado, humilhado, envergonhado, mesmo passando por dificuldade aqui na terra, mas sabemos que o Senhor passou, nos dê força para permanecer firme. Pai, que possamos adentrar 2024 com muita fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que possamos estar sempre abertos para o conhecimento, que possamos crescer na graça e no conhecimento, que possamos cada dia, Senhor, ser referencial,
que possamos cada dia fazer a diferença, que possamos cada dia, Pai, viver de acordo com os teus ensinamentos, que possamos cada dia seguirmos firme. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Graça eterna, paz eterna, que Deus continue abençoando a todos rica e poderosamente. Nunca se esqueça, Jeová Jireh te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.